Olá pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez neste canal, onde eu falo um pouco sobre desenvolvimento humano, catolicismo e tudo mais que pode nos ajudar a sermos pessoas mais virtuosas. Hoje eu quero falar um pouco sobre a importância do primeiro mandamento e como podemos bem viver este mandamento, que é o principal, o maior, o mais importante. Esses dias eu dei uma palestra sobre esse tema e me deu vontade de gravar aqui para deixar disponível para mais pessoas. Então, se for do seu interesse, continue neste vídeo aqui, que eu tenho certeza que você vai ter uma clareza maior da importância de saber o que significa e como viver bem o primeiro mandamento, tá bom? Antes de mais nada, se inscreva no canal, envie esse vídeo para que essa informação chegue a mais pessoas e assim a gente possa diminuir um pouquinho a ignorância do mundo e levar mais conhecimento para as pessoas, para que elas vivam de forma mais virtuosa as suas vidas, tá bom? Então, eu tenho aqui um rascunho que eu deixei aqui alguns pontos importantes para eu não me esquecer. E eu queria falar então sobre essa questão do primeiro mandamento, né? Quando a gente fala que crê em Deus sobre todas as coisas, e se eu te perguntar se você crê, você realmente vai falar que sim, que crê. Se você perguntar para alguns conhecidos que praticam a fé, se eles acreditam que existe um só Deus e que ama este Deus, provavelmente eles dirão que sim e que creem neste Deus. Porém, não basta somente crer, porque o primeiro mandamento nos pede algumas ações, algumas atitudes, tá? E, na sequência, eu vou falar um pouco quais são essas atitudes. Mas, primeiramente, só fazendo um adendo. O primeiro mandamento nos dá a chance de explicar todo o conceito e tudo que ele abrange de duas formas. A primeira, explicando quais as virtudes estão diretamente ligadas a esse mandamento. E a outra forma é a gente entender o que é a hierarquia dos bens. E primeiramente, a primeira parte desse vídeo vai ser sobre essas virtudes que estão diretamente ligadas a este mandamento, e na segunda parte a gente fala em seguida da hierarquia dos bens, tá bom? Então, antes de falar propriamente da questão das virtudes que estão ligadas a este mandamento, eu queria falar um pouco para vocês sobre o que não é o mandamento, o que não é estes mandamentos que nos foram dados. Porque muitas vezes a gente enxerga esses preceitos como regras, puramente regras secas, frias e vazias, como se existisse um Deus lá de cima, sádico, que nos deu tarefas muito difíceis e está olhando lá de cima para ver quem cai primeiro. Definitivamente não é esse o objetivo, não é esse o significado do mandamento, mas essa visão é mais comum do que você imagina. As pessoas acham que é nada mais, nada menos do que um cumprimento de regras. E vai muito além disso, tá? Porque as leis que foram nos dadas, que são leis divinas, essas leis, elas colocam à prova a nossa fortaleza moral. Já parou para pensar nisso? Essas leis são a expressão divina direcionada ao homem. E a lei moral nada mais é do que, vamos dizer assim, né, a grosso modo, um caminho, um mapa, um direcionamento de como o homem deve agir no mundo, de como nós conseguiremos assim chegar a essa felicidade plena e ter essa recompensa do céu tão prometida. Então, os mandamentos, eles são, na verdade, presentes que nos foram concedidos. E agora depende de nós dar essa resposta a quem nos presenteou. Tá bem? Então a gente tem que ter esse pensamento. Os mandamentos como um manual que nos leva a essa felicidade. Tá? Jesus disse nas Escrituras: se me amais,
guardareis os meus mandamentos. Não é uma questão de cumprir regra, é uma questão de amar. Só cumpre quem ama. Quem não cumpre, não ama. Mas Deus quer sempre nos perdoar. Porque, como somos falhos, vão existir momentos em que nós vamos deixar de amar. Aí a gente se liga, se arrepende e volta. E assim até a nossa morte. Então precisamos ter essa consciência, tá bom? Dito isso, então, que fique claro, então, que essa nossa felicidade buscada, essa felicidade plena, ela pressupõe uma obediência. Isso aí é fundamental da gente ter claro na nossa cabeça. A felicidade pressupõe obediência e não é a felicidade do mundo, mas é a felicidade que nós buscamos ao amar a Deus, tá bom? Dito isso, então, essa pequena introdução, vamos então entrar de fato na questão das virtudes diretamente ligadas a este mandamento. A primeira virtude é a virtude da fé. E a gente sabe aqui que a fé, a esperança e a caridade são as nossas virtudes teologais, infundidas em nós pelo batismo. Como que, dizendo assim a grosso modo, né, são sementinhas que foram prensadas na nossa alma e que cabe a nós cultivar essa semente para que cresça e dê frutos. Então, vamos começar com a virtude da fé. O que é fé? A fé nada mais é do que conhecer o que Deus revelou e crer com total fidelidade. Crer na revelação, conhecer essa revelação e vivê-la bem. Ser fiel. Para que isso aconteça, a gente precisa fazer atos de fé. A própria oração é um ato de fé, por exemplo. Tá. E daí a gente tem alguns pecados que vão contra a virtude da fé. E esses pecados, eles são diretamente contra o primeiro mandamento. Então, eu vou citar para vocês aqui alguns deles. E podemos começar com a apostasia. A apostasia, aquela pessoa que, batizada, aos poucos foi deixando de fazer parte da igreja, aos poucos foi perdendo a fé, aos poucos foi se afastando, até que ela chega ao ponto de se desligar completamente do corpo místico de Cristo. Até que ela chega ao ponto de se desligar, de perder a sua fé, de não acreditar em mais nada, absolutamente em mais nada. Isso é o que nós chamamos de uma pessoa apóstata. Apóstata. Próximo pecado que a gente tem de forma mais clara e mais presente no nosso dia a dia, a heresia. O herege é aquele que, por alguma questão, duvida de algum dogma da igreja. Então, talvez ele duvide, por exemplo, da virgindade de Nossa Senhora. Talvez ele duvide que Maria é mãe de Deus. Talvez ele duvide que Jesus ascendeu aos céus. Então, o herege nada mais é do que aquela pessoa batizada. Ela até vive a religião, vai à missa, reza o terço, mas ela não acredita em alguns dogmas da igreja. Tá? Isso é um pecado contra a fé. Logo, é um pecado contra o primeiro mandamento. Temos também outro pecado contra a fé, que é o pecado do indiferentismo. E nada mais é do que você, sendo católico, praticando a religião, também achar que as outras religiões são boas e válidas. Ora, se todas são boas, para que seguir só uma? E se você acredita em todas, você não acredita em nada. Se uma pessoa acredita em várias doutrinas porque Deus é bom,
ela está mais perdida do que cego em tiroteio. E no fim das contas, ela não sabe nem no que ela acredita. E isso fere diretamente a fé da nossa igreja, tá? Outra questão que a gente tem, muito comum nos dias de hoje, o pecado do cisma, que é você não aceitar a sua subordinação dentro da igreja, sua subordinação ao bispo, sua subordinação ao papa. E isso também quebra diretamente a virtude da fé. Nós temos o pecado do sacrilégio, muitas vezes observados nos dias de hoje. E a gente pode perceber que o pecado do sacrilégio ele é dividido em 3 subcategorias, vamos assim dizer. Ele pode ser um sacrilégio pessoal, um sacrilégio local ou um sacrilégio real. E o sacrilégio pessoal nada mais é do que cometer este pecado contra pessoas religiosas, pessoas consagradas, freiras, sacerdotes, irmãs, frades. Então, essas pessoas, elas têm uma ligação direta, um chamado de Deus através ou do sacramento da ordem ou dos votos permanentes. Então, qualquer desrespeito, qualquer blasfêmia contra essas pessoas religiosas é um pecado direto contra a virtude da fé. Outro tipo de sacrilégio, sacrilégio local, é aquele cometido contra locais religiosos, como capelas, santuários, igrejas, e não só de locais, mas de objetos sagrados. Então, quando se quebra algo de propósito, estraga alguma coisa com consentimento, quando você desrespeita o local sagrado, com consentimento, claro, isso também é uma consequência de estar quebrando ali a virtude da fé, tá? E por fim, a gente tem o sacrilégio real, que nada mais é do que o sacrilégio contra os próprios sacramentos, comungar em estado mortal, de pecado mortal, fazer uma confissão mal feita, mentir na confissão, receber os sacramentos de forma inadequada, isso tudo confere o pecado do sacrilégio real, tá bom? Para além disso, agora a gente entra nas questões mais diretas, vamos dizer assim, né? Como, por exemplo, a questão da superstição. E a superstição nada mais é do que atribuir os poderes de Deus aos homens e às coisas. Bater 3 vezes na madeira, fazer figa, né? Acreditar que essas coisas, objetos e pessoas têm o poder de te livrar de alguma maldição, de te livrar, de te poupar de alguma coisa ruim que pode acontecer, tá? Adivinhação, outro pecado direto contra a virtude da fé, contra o primeiro mandamento. Magia, espiritismo, consulta a espíritos, a cartomante, horóscopo. Tudo isso é o homem querendo ser Deus, querendo saber o futuro, querendo saber o que vai acontecer. Então, tudo que tira o poder de Deus para colocar nos homens está ferindo diretamente a nossa fé. A idolatria que a gente vê hoje, por exemplo, em colocar o status, o dinheiro, a pessoas no lugar de Deus, objetos, bens materiais no lugar de Deus. Tudo em que se tira Deus do primeiro lugar, a gente acaba ferindo a virtude da fé, tá bom? A gente tem a questão da irreligião, que eu deixei destacado aqui, que é onde entra, como eu já disse, o sacrilégio, mas é onde temos também a questão de tentar a capacidade de Deus como Deus. Ou seja, sabe quando alguém fala, olha, seu Deus não é tão poderoso assim? Por que você está doente? Seu Deus não é tão poderoso assim? Por que está acontecendo essas coisas ruins com você? A mesma tentação do ladrão que falou com Jesus Cristo na cruz. Você não é Deus? Desce daí.
tentar a Deus. E além disso, dentro do pecado da irreligião, a gente tem também o pecado da simonia, que é basicamente comprar e vender cargos religiosos, comprar e vender relíquias de santos. Tudo isso está ferindo a virtude da fé. E por fim, temos o agnosticismo, que é essa descrença, por assim dizer, de um Deus, mas também não existe a negação de que Deus existe. Então, acaba sendo uma neutralidade, talvez, de não saber se existe, mas não negar que existe e ficar por isso mesmo. Isso também fere diretamente nossa fé. Portanto, o que a virtude da fé pede de nós é evitar tudo o que a ameaça. Então, a gente precisa evitar tudo o que ameaça a fé, principalmente se a sua fé estiver enfraquecida. Isso aqui acontece muito por influências de amizades. Amizades que estão o tempo inteiro falando mal dos dogmas da empresa ou da igreja. Amizades que estão o tempo inteiro te chamando para ir numa cartomante, para ir num centro espírita, para ir ler suas mãos, ler na borra de café sua vida. Amizades erradas que estão sempre dando um jeitinho de colocar Deus em segundo lugar, colocando você em primeiro lugar, com os poderes de poder saber o seu futuro. Tá certo? Dito isso, vamos para a prática agora da virtude da esperança. E a virtude da esperança nada mais é do que confiar totalmente em Deus, tá? E como que a gente faz isso? Fazendo atos de esperança. E os atos de esperança nada mais são do que confiar em Deus, se abandonar em Deus como os santos faziam, tá bom? Quais são os principais pecados que ferem diretamente a esperança? A presunção e a desesperança. O presunçoso é aquela pessoa que confia tanto em Deus que acha que ela não precisa fazer a própria parte. É aquela pessoa que faz tudo errado, não quer largar os pecados, não quer largar os vícios, não quer largar essa vida errada, mas acha que no fim Deus vai dar uma mãozinha para ela, porque afinal Deus é amor. Mas por Deus ser amor, ela acha que não precisa fazer a parte dela. Por outro lado, a gente tem o pecado da desesperança, que é o completo oposto. É quando a pessoa ela não tem nenhuma confiança em Deus, a ponto de se sentir sozinha, perdida, como o próprio nome diz, desesperada. É a pessoa que não confia em Deus. Ambos, o presunçoso e o desesperado, estão cometendo um pecado direto contra a virtude da esperança. São aquelas pessoas que estão duvidando da misericórdia de Deus ou estão acreditando tanto na misericórdia de Deus que não fazem sua própria parte. Tá bom? Então, sobre o pecado sobre a virtude da esperança, é basicamente isso. Ficar atento sempre para não se desesperar. No mundo de hoje é muito fácil se desesperar. Principalmente porque estamos com a terrível mania de nos colocar em primeiro lugar. Certo? Logo em seguida a gente tem a virtude da caridade. E a caridade nada mais é do que o amor total a Deus. E como que a gente pratica a caridade? Fazendo atos de amor a Deus, fazendo atos de caridade. É basicamente você fazer tudo e evitar tudo que Deus te pede. Sem olhar os seus próprios interesses, mas observar o que Deus te pede e o que Deus te pede para evitar. Tá? Quais são os pecados que a gente tem aqui contra a virtude da caridade? O primeiro pecado, o ódio a Deus e ao próximo. E o ódio a Deus, ele acontece de várias formas. Por uma revolta que você tem a Deus, por alguma coisa que não saiu do jeito que você queria,
de coisas simples e banais, até uma tragédia que aconteça na sua família e você simplesmente não entende e se revolta e fica com raiva de Deus. Além disso, o ódio ao próximo também é pecado, porque o próximo é criatura feita pelo mesmo Deus que te criou. Então, o ódio fere diretamente a virtude da caridade, tá bom? A gente tem também o pecado do escândalo. E o pecado do escândalo não é fazer barulho, não é gritaria. É basicamente você ser um mau exemplo para quem te tem como exemplo. Então, se você tem costumes de fazer boas obras, de ter boas atitudes, de ser um bom exemplo, quando você faz algo de errado com consentimento próprio, sabendo que está fazendo algo de errado, a pessoa que te tem como exemplo, ela vai ficar escandalizada com aquilo ali. E ela muitas vezes vai te seguir por achar que você está certo, porque para ela você é um exemplo. Então esse é o pecado do escândalo. Prestemos atenção nisso porque, de toda forma, acredito eu que todos nós somos exemplos para alguém. Na família, no trabalho, na internet, na vida social, nas amizades. Não precisa ser um exemplo extraordinário. Às vezes você é um exemplo simples e ordinário de alguém. Então fique atento a isso. E o outro pecado, para finalizar aqui a virtude da caridade, é o pecado da assídia, a preguiça espiritual, um torpor, uma embriaguez, a preguiça profunda de fazer as coisas. Né? Quando a preguiça é pecado? Quando a preguiça começa a fazer você se colocar em primeiro lugar e não colocar Deus em primeiro lugar. Por exemplo, deixar de ir à missa por preguiça. É um pecado da assídia contra a virtude da caridade. O pecado de fazer, a preguiça de fazer boas obras, a preguiça de cumprir os preceitos, você está deixando de amar a Deus à medida que você está amando a preguiça, amando a si mesmo, amando satisfazer os seus desejos. Tá bom? Então, sobre as virtudes teologais, era isso que eu tinha para falar. Além disso, como eu disse, na segunda parte desse vídeo, eu ia falar um pouco sobre a hierarquia dos bens. E a hierarquia dos bens nada mais é do que entender que nossa vida precisa seguir uma ordem. E para seguir uma ordem nas coisas da vida, eu preciso pensar em uma hierarquia dos bens. Ora, os bens não são todos iguais. Eu tenho um óculos. Isso é um bem, certo? Eu tenho uma roupa. Isso é um bem. Agora, eu tenho um celular. Isso é outro bem. Entre um óculos e um celular ou uma câmera, vamos supor, eu estou usando aqui o celular, né? Mas vamos supor que eu tenho uma câmera profissional de última geração. É um bem? Esse óculos velho é um bem. Mas perceba, na hierarquia dos bens mais importantes para mim, essa câmera mega ultra profissional de última geração seria para mim um bem que está acima de um óculos que já está velho. O meu cachorro é um bem. Ele está aqui. Aqui em casa tem um periquito que eu não gosto muito. Não é meu, na verdade. Para mim ele está aqui. Ele não está aqui na mesma ordem de bens que eu considero com o cachorro. Da mesma forma, eu tenho pai, mãe e irmãos que estão na hierarquia dos bens acima do meu cachorro. E a primeira pessoa que precisa estar em primeiro lugar dessa hierarquia se chama Pai, Filho e Espírito Santo. É Deus. A partir do momento, presta atenção, que eu coloco o cachorro
acima da minha família, pode ter certeza que eu tô com algum problema psicológico. A partir do momento em que eu coloco, por exemplo, meus filhos, que ainda não tenho, acima do meu marido, que ainda também não tenho, mas se eu fizer isso, colocar os filhos acima do meu marido, vai dar problema no meu casamento. Porque o meu filho é resultado da união com o meu marido. Então, primeiro, na hierarquia dos meus bens, precisa estar o meu marido, para depois vir o meu filho, que é consequência do meu casamento. Perceba que se eu colocar o filho em primeiro lugar, o marido vai ficar por baixo, e isso vai causar atritos no casamento. Da mesma forma, o que eu quero dizer aqui é o seguinte: na hierarquia dos bens, Deus precisa estar em primeiro lugar. Porque não faz sentido você colocar pessoas acima de Deus, cachorro acima de Deus, um óculos acima de Deus, meus bens materiais acima de Deus. Entende? Como que dá uma ideia de estranhamento, de estranheza, de caos, de bagunça. E isso vai causar uma bagunça na sua vida, sim. Então, existe uma ordem. Primeiro Deus. E na sequência as coisas e pessoas que são mais importantes para mim. Se eu tenho um marido, o marido logo em seguida e não o filho. Se eu tenho um filho, o filho abaixo do meu marido. Se eu tenho um trabalho, abaixo da minha família. Entende? E assim vai, por assim adiante. Então, a gente precisa ter essa noção de hierarquia. Os bens não são todos iguais. Alguns bens são mais importantes que outros. Outros ficam lá embaixo na lista. Mas existe um que é o sumo bem. E o sumo bem, ele precisa estar ocupando o primeiro lugar. Uma pessoa que consegue entender que o sumo bem precisa estar em primeiro lugar, essa pessoa, ela está vivendo na realidade. Qualquer coisa fora disso é uma pessoa que está vivendo uma fantasia. E uma pessoa que vive uma fantasia, ela está vivendo uma vida de ilusão. Sabe por quê? Porque se ela coloca carros, o luxo, o dinheiro em primeiro lugar, vai chegar um momento que ela vai se sentir na vida vazia. Ou ela vai se sentir frustrada. Uma pessoa que coloca pessoas em primeiro lugar, se essas pessoas morrem, como que ela fica? Aquelas frases de caminhão que sempre estão escritas assim: meus filhos, minha vida. E se os filhos morrerem? Acabou sua vida? Entende como que a hierarquia é importante? Deus, minha vida. Sabe por quê? Porque Deus não morre. Deus é. E, portanto, quando eu me agarro à eternidade, eu posso confiar, de olhos fechados, que eu nunca estarei sozinha. Agora, quando eu me agarro a um carro luxuoso em primeiro lugar na minha vida, o carro vai passar, vai acabar, vai ficar aí. As pessoas vão morrer, os bichos vão morrer. Você tem uma coisa que não morre. Porque é. Tá? Então, isso que eu queria deixar bem claro para você sobre o que é a hierarquia dos bens, tá bom? E, para finalizar, última parte desse vídeo, eu queria deixar aqui alguns pontos de como nós podemos viver bem o primeiro mandamento, que é o seguinte. Primeiro ponto, a gente precisa ter o ato da adoração. E a própria missa, um dos objetivos da missa é adorar a Deus. Então precisamos ir à missa. Precisamos adorar a Deus. Tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que a gente precisa ter com ainda mais ênfase, acredito eu, porque hoje a gente tem um problema sério de inconstância, é a oração. Às vezes a gente deixa de fazer a oração por preguiça, por cansaço, mas uma vida espiritual é impossível sem uma vida de oração. Não existe um santo que se tornou santo, né? Não existe uma pessoa que se tornou santo sem ter uma vida de oração. Isso é claro na história
né, dos santos na história da igreja. É necessário uma vida de oração. A gente precisa colocar como hábito outra questão importantíssima, que é o hábito de fazer sacrifícios. Principalmente a geração nossa. É uma geração que tem horror ao esforço, tem horror ao sacrifício. Mas fazer o sacrifício é um ato de caridade, é um ato de amor a Deus. Dar uma esmola por amor a Deus. Fazer o seu jejum por amor a Deus. Fazer sua abstinência de carne às sextas-feiras por amor a Deus. São alguns sacrifícios que podem ser feitos, que vão contribuir com a nossa mortificação da carne e assim vai fortalecer o nosso espírito. Tá bom? Além disso, para finalizar, duas coisas importantes. A igreja ela tem um dever social, que é o quê? Nós, enquanto igreja, levar o evangelho, ensinar as pessoas, mas claro, de uma forma que você tenha bom senso. Não force ninguém a nada, não vai chegar num lugar que não é apropriado para ficar dizendo regras de base católica para alguém que não está interessado e não está te pedindo nenhuma informação. Não seja aquela pessoa estranha e chata. Seja uma pessoa normal, sabe? A gente precisa, sim, levar o conhecimento da nossa doutrina para as pessoas, mas existem ambientes adequados. Outra questão que eu queria falar, né, já ligado nisso aqui, não ter vergonha de professar a sua fé. Às vezes a gente está num ambiente universitário ou num ambiente de trabalho e alguém pergunta se você tem religião. Nesses ambientes é muito legal, né? Não ter religião, não acreditar em nada, ou acreditar nas energias. Isso pode deixar a gente inibido. Mas se alguém vier e perguntar, fale. Não tenha vergonha. Tá? E por fim, precisamos lembrar que existe uma coisa que se chama liberdade religiosa. A gente não pode coagir ninguém a se tornar católico, sabe? As pessoas têm o próprio processo delas, as pessoas têm a própria consciência delas. Então, não seja aquela pessoa chata que fica forçando e fica convencendo os outros de forma coerciva, sabe? De forma manipuladora. Isso é terrível. Isso só afasta as pessoas. Isso não é nada virtuoso, por assim dizer. Seja um bom exemplo e já basta, tá bom? Então, eu acho que são esses os principais pontos que a gente precisa para viver o primeiro mandamento. Vida de oração, sacrifício, adoração. E no mais, seja um bom exemplo, tá? Então é isso. Faça um exame de consciência depois que você ver esse vídeo. Faça um exame de consciência do primeiro mandamento, se você tem aí, para que isso fixe na sua memória e você viva melhor essa prática, esse preceito que nos foi deixado como uma forma de agir no mundo, tá bom? Se você quer que eu faça na sequência mais vídeos sobre os mandamentos, é só escrever aqui embaixo, tá bom? Então é isso. Fique com Deus e até a próxima.